Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre estilização e CSS no componente React. Agora que a gente já tem aqui um componente reutilizável, o nosso próximo passo é adicionar algum estilo, algum CSS aqui. De fato, não é nem sequer possível ver onde que acaba um componente e começa o outro aqui, né? São dois componentes aqui. E assim como qualquer outro site, você não vai colocar apenas elemento HTML, né? Você vai querer colocar algum estilo. Então, a princípio, vamos colocar um estilo direto aqui na div. Por exemplo, se você tentar, por exemplo, fazer dessa forma, você vai ter um problema. Vou salvar para a gente ver. Como você pode ver, o React já até trouxe para a gente um erro aqui. Quer dizer que a gente não pode usar essa mesma sintaxe padrão que a gente usa em um HTML comum. É porque, na verdade, em vez de passar aqui uma string, a gente tem que passar um formato um pouco diferente aqui no React. E aqui a gente vai passar as chaves, e a gente vai colocar a chave de novo, porque a gente vai passar um objeto. E cada atributo desse objeto vai ser uma propriedade do estilo que a gente vai colocar. Por exemplo, color green, vou colocar aqui. E aqui, por exemplo, um text align. Vou colocar left. Esse erro ainda está aqui porque eu não atualizei a página. Mas se eu atualizar ele vai sumir. É importante ressaltar que isso aqui é só um objeto JavaScript. Então se eu colocar aqui, por exemplo, um styles como um objeto, poderia simplesmente passar ele aqui. Só que de qualquer forma, normalmente você não vai querer ficar usando estilos diretamente aqui nos elementos desse jeito. Em vez disso, é considerado uma boa prática a gente incluir os estilos do CSS em arquivos separados de CSS, usando normalmente classes, né? Ou outros tipos de selectors. E se a gente dá uma olhada no projeto aqui, a gente já vai ver um arquivo CSS, esse index.css aqui. E uma coisa que a gente poderia fazer aqui, por exemplo, é criar uma classe aqui, vamos chamar de customer. Vamos colocar aqui então um background aqui, só para a gente ver. E a gente apaga esses estilos aqui, por exemplo, e coloca aqui class name customer. Mas espera um minutinho. Você notou que a gente usou uma sintaxe class name em vez de class? O código JSX que você escreve, ele pode parecer o código HTML, mas na verdade ele é uma versão JavaScript do HTML. Então ele tem algumas sintaxes diferentes para alguns atributos específicos. Mas não se preocupa porque não é muita coisa, então não tenho que se preocupar com isso, né? Mas especificamente para esse nome aqui, esse atributo, class name, o motivo pelo qual a palavra-chave não é class, dessa forma, é porque no JavaScript o class já é uma palavra-chave, né? Quando a gente quer criar uma classe no JavaScript. Então a equipe do React criou o class name para a gente estar utilizando no JSX, algo que no fim das contas vai ser renderizado como class. Então se a gente salvar e dar uma olhada, a gente conseguiu o resultado aqui. Só que essa abordagem ainda tem um leve problema. Quando a gente usa a classe global dessa forma, aqui, colocando aqui no index, a gente pode acidentalmente acabar reescrevendo o mesmo nome em componentes diferentes. E aí isso pode ser um problema quando a gente chega numa aplicação, faz um projeto um pouco maior, mais complexo, né? Então a gente pode ter esse tipo de problema. Em outras palavras, você poderia preferir separar essas classes CSS em um escopo por componente. Então eu vou remover isso aqui. Vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar ele de customer.module.css. O nome desse arquivo ele tem que ter esse .module aqui no meio. Isso porque é uma funcionalidade dos CSS modules que a gente adiciona no projeto quando a gente cria ele com o Vite ou até mesmo com o Create React App. E aqui a gente pode encontrar o repositório desses CSS modules. Em resumo, ele é uma abordagem onde o nome das classes são transformadas para evitar conflitos e criar escopo de cada componente. Com isso, quando a gente usa .module no nome do arquivo, a gente está dizendo para o React que a gente está usando essa funcionalidade dos CSS modules. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você fazer download do conteúdo desse arquivo CSS aqui, que é o nosso customer.module.css, que eu criei aqui só para a gente fazer os testes. Antes de continuar, se você gostou do conteúdo até aqui
e ainda não é inscrito do canal, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para aprender mais sobre React e outras tecnologias que eu compartilho aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Então a gente pode vir aqui direto no customer.jsx e aqui no nosso arquivo JSX, no main.jsx, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui que a gente faz um import de um arquivo CSS. Um pouco diferente disso aqui, a gente vai importar aqui no customer.jsx da seguinte forma: import classes from customer.module.css. Esse nome fica por sua conta, você pode escolher o nome que quiser aqui, mas por convenção eu vou estar usando classes. Isso, no fim das contas, vai gerar para a gente as classes com os diferentes nomes para a gente, para que não haja conflito entre um componente e outro. Esse retorno ele é importado no nosso arquivo CSS, é um objeto contendo todas as classes que estão definidas no arquivo CSS, essas classes aqui. Cada classe dessa, ela é retornada como se fosse um atributo de um objeto, desse objeto aqui. Então, para usar essas classes aqui no nosso componente, a gente vai fazer o seguinte: em vez de passar aqui um texto como uma string, a gente vai passar aqui novamente as chaves, e a gente vai pegar classes e pegar o atributo, né? No caso aqui a gente tem customer. E a gente tem também name e tem text. Então eu vou copiar aqui e vou fazer o mesmo nos demais. Aqui é o name. Esses dois aqui. Text. E assim fica o resultado dessa alteração. Se a gente inspecionar, a gente vai ver que as classes estão com um nome um pouco descaracterizado aqui, né? A gente tem aqui o customer, underline customer e um código aleatório aqui. Isso porque cada classe ela é gerada para esse escopo. Um pequeno detalhe que eu queria compartilhar é um caso em que a gente cria uma classe, por exemplo, que tem um hífen aqui no meio. Por exemplo, customer panel, vamos chamar isso. E aí, claro que a gente não conseguiria usar dessa forma aqui no JavaScript. Então, para isso, a gente usaria da seguinte forma: coloca aqui o colchetes e aí a gente colocaria Customer Panel aqui dentro. Você pode ver que ele funcionou, que ele criou para a gente uma outra classe descaracterizada aqui. Mas eu vou retornar como estava antes. E assim fica então o resultado dessa alteração, embora esse ainda não seja o resultado final do nosso projeto, mas já é um começo. Enfim, essa é uma abordagem que a gente usou para implementar o CSS no React, mas é importante a gente mencionar que existem também outras abordagens, que a gente pode depois estar olhando em algum outro vídeo. Mas por enquanto eu vou parar por aqui.